Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Suposta vítima de assédio em escola da rede municipal é ouvida na CPI da Câmara do Rio. Às vezes as pessoas sofrem caladas no miudinho ali da escola, da creche, então eu acho que essa CPI traz à tona um tema importante, um tema que a gente precisa relevar. Comissão especial da Câmara promove audiência pública para discutir o papel das mulheres no empreendedorismo. E a nossa reportagem visitou a mais nova feira orgânica da cidade. Segunda edição do Circuito de Feiras Orgânicas Cariocas acontece na sede da Prefeitura. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a CPI da Câmara do Rio, que apura casos de assédio moral na Secretaria Municipal de Educação. Uma professora relatou aos vereadores casos de assédio que teriam ocorrido dentro de uma escola da Prefeitura do Rio. A professora da Rede Municipal de Ensino, Flávia Maia Cerqueira Rodrigues, foi ouvida pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal, que apura casos de assédio moral na Secretaria de Educação. A professora ressaltou os episódios de assédio no local de trabalho por parte da direção da escola em que leciona para alunos especiais. Durante a reunião, o advogado do caso, Ítalo Pires Aguiar, falou dos 2 processos em que a direção da escola acusa a educadora. O primeiro, por fixar cartaz com conteúdo impróprio no mural da escola. Já o segundo, por relacionamento inadequado com os colegas de trabalho. Do ponto de vista procedimental, os processos seguiram seu curso normal. O que a gente aponta como irregular são os fundamentos pelos quais eles foram abertos e a pressão que as pessoas que deporam neles sofreram para que pudessem vir indicar um comportamento inadequado da professora Flávia. No caso do cartaz, seria exatamente o quê? Pois é, eles entenderam que o conteúdo do cartaz, que não era da professora Flávia, era o conteúdo retirado em assembleia, colocava a própria administração em uma situação de vexatória, quando na verdade é um direito de qualquer cidadão, ainda mais de um sindicato de classe, se manifestar sobre determinada política pública, elogiosamente ou crítica, nos limites da crítica. Flávia ressaltou a importância das pessoas denunciarem casos de assédio moral no local de trabalho. Eu espero que a categoria entenda, que a classe trabalhadora entenda que ela precisa denunciar, ter voz para denunciar as questões de assédio que acontecem muito no âmbito não só da rede da Secretaria Municipal de Educação, mas na sociedade como um todo. No meu caso foi emblemático porque veio do ex-secretário e ele fez todo aquele trâmite que todo mundo já sabe, mas às vezes as pessoas sofrem caladas no miudinho ali da escola, da creche, então eu acho que essa CPI traz à tona um tema importante, um tema que a gente precisa relevar, que é um tema democrático, que fere a nossa democracia, que fere o nosso Estado democrático de direito, que está tentando amordaçar, principalmente profissionais de educação. E um recado que eu deixo para a categoria é que a categoria não se cale, não entre nessa política do medo. Na próxima reunião, que será realizada no dia 10 de outubro, a CPI pretende ouvir a diretora da Escola Municipal Senador Correia, Sônia Gaspar. A Comissão Especial de Empreendedorismo da Câmara do Rio promoveu mais uma audiência pública. Dessa vez, o assunto foi a participação das mulheres no mundo dos negócios. O plenário ficou lotado. A mesa foi composta por mulheres empreendedoras que foram homenageadas com uma moção da Câmara Municipal do Rio. O ato de empreender virou um movimento de transformação social e as mulheres já são maioria. 51% dos empreendedores do país são do sexo feminino.
Os dados fazem parte de uma pesquisa nacional do Sebrae exibida durante a audiência. Os números revelam que as mulheres já são mais de 23 milhões na faixa entre 18 e 64 anos. E entre os empreendedores iniciais, com até 3 anos e meio de atividade, as mulheres também são maioria, mais de 14 milhões, o que equivale a 20,7% da população feminina. O crescimento pode ser atribuído ao jeitinho da mulher brasileira. A questão da mulher brasileira é muito o jeitinho, mas aplicado a uma coisa imediata, fazer acontecer. Tem uma determinada situação, tem uma necessidade familiar, tem uma questão financeira para resolver, o que eu posso fazer? Então, bate pronto, é fazer um doce, é fazer uma quentinha, é com o que tem. Então, cada uma acaba dedicando seus talentos a resolver um problema imediato. O empreendedorismo é muito isso, é fazer acontecer com o que você tem naquele momento. A cônsul-geral do Canadá explicou que no país dela não faltam incentivos para o empreendedorismo feminino. A experiência do Canadá é que tem muitos benefícios econômicos para o país de fomentar o empreendedorismo feminino, porque isso traz muitos benefícios para a economia canadense e cria muitos empregos. Temos uma estratégia de empreendedorismo das mulheres no Canadá, temos iniciativas como prêmios para encorajar as mulheres a se lançar, a iniciar negócios. Temos programas também nas universidades, colégios, nas escolas, para animar os jovens também a começar empresas. O objetivo da Comissão Especial da Câmara do Rio é criar um plano municipal de empreendedorismo, criando postos de trabalho e transformando a capital do estado em um ambiente propício para os negócios. E você vai ver depois do intervalo o sucesso das feiras orgânicas na cidade. Já são 22 e a mais nova acontece na sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova. As alergias que você tem normalmente quando você consome qualquer alimento, quando você consome um alimento orgânico, você não tem. Com o objetivo de levar o melhor até você, a nossa equipe trabalha para enfrentar os novos desafios que vêm por aí. Uma programação cada vez mais transparente, valorizando as instituições públicas e o carioca. O Rio em primeiro lugar. Um dos principais objetivos é divulgar o trabalho da Câmara dos Vereadores, mostrando a importância das leis na vida do cidadão. Coberturas mais dinâmicas com equipamentos de última geração. Um conteúdo voltado para a cultura e educação, estimulando o senso crítico do espectador. Estamos construindo uma nova TV para você. Contamos com a sua participação. Rio TV Câmara. 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 A emissora do Legislativo Municipal Carioca. O mundo mudou, as necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. E faltam apenas 10 dias para o primeiro turno das eleições. E hoje é o último dia para tirar a segunda via do título de eleitor.
O eleitor precisa ir ao cartório da zona eleitoral onde está cadastrado e não pode ter pendências com a Justiça Eleitoral, como multas por ter faltado nas últimas eleições. Também é possível votar com a apresentação de um documento oficial com foto, como identidade, carteira de motorista ou de trabalho. Quem já fez o cadastro biométrico também pode usar o aplicativo e-Título como documento oficial, já que a versão eletrônica do título virá com a foto do eleitor. Chegou a hora do nosso papo sobre saúde aqui no Câmara Rio Notícias. Hoje vamos falar sobre hipertensão. Eu estou aqui com a doutora Luana, que vai nos falar vários detalhes sobre a hipertensão. E o que é a hipertensão, doutora Luana? Então, hipertensão é a pressão alta. Ela significa que o paciente tem a pressão consistentemente acima de 14/9. É uma patologia, uma doença muito comum no Brasil. Em torno de 25% da população tem pressão alta. Quando a gente olha para a população acima de 60 anos, essa porcentagem chega a 50%. Quais são as causas da hipertensão? Então, a hipertensão muitas vezes ela não tem uma única causa, então a gente não conhece exatamente qual é a razão. Ela é mais multifatorial e aí tem inúmeros fatores de risco que vão causar hipertensão. Como, por exemplo, a idade, o sobrepeso, o sedentarismo, questões até raciais, o estresse emocional, hábitos alimentares. Então, são vários fatores que vão aumentar o risco da pessoa vir a desenvolver hipertensão. Por que devemos tratar a hipertensão? A hipertensão, ela causa um machucado na parede dos vasos, porque essa pressão consistentemente elevada acaba machucando o vaso, que ele pode ficar mais fino, afunilar. E ao afunilar, ele pode chegar ao longo do tempo até entupir. Se esse entupimento acontece no coração, acontece um infarto. Se ele acontece no cérebro, é o que a gente chama de derrame, o AVC, acidente vascular cerebral. Se ele acontece nos rins, ele pode levar à perda da função renal, até um ponto que a pessoa vai precisar, por exemplo, de diálise, porque o rim não funciona de forma mínima para a sobrevivência. E tudo isso pode ser evitado se você controla a hipertensão. Doutora, como podemos tratar a hipertensão? Para controlar a hipertensão, você tem que acompanhar com o seu médico, você tem que ir nas consultas, ele aferir constantemente. Sempre que a pressão estiver 14/9 ou acima, a terapia tem que ser ajustada para que ela possa ficar abaixo disso e evitar todas essas lesões. Como identificar a hipertensão? Para a gente identificar a hipertensão, a gente utiliza um aparelho chamado esfigmomanômetro. Nele, através de um enfermeiro, um médico, um profissional da área de saúde, ele vai conseguir quantificar a sua pressão arterial. O que é a pressão sistólica e diastólica? A pressão arterial ela é quantificada em milímetros de mercúrio. E a gente sempre ouve, tem dois valores da hipertensão. 12/8. O que representa esse 12/8? O 12, que é a pressão máxima maior, é a pressão sistólica, enquanto o 8, que é a pressão menor, é a pressão diastólica. O que isso significa? A pressão sistólica é a pressão quando o coração está em sístole, ou seja, quando ele está contraindo. E a pressão diastólica é quando o coração está em diástole, quando ele está relaxando. Então, a pressão na sístole, ela representa quando o coração contrai, enquanto na diástole representa a resistência do vaso àquela pressão. E como que isso acontece na prática? Como é que a gente afere isso, A gente pega o esfigmomanômetro, coloca numa pressão máxima e a gente vai abaixando aquela pressão aos pouquinhos. Assim que a gente consegue ouvir o batimento cardíaco, a gente chama de pressão sistólica. Quando o batimento some, desaparece, a gente chama de pressão diastólica. Doutora, quais os sintomas da hipertensão? Na maior parte das vezes é assintomática e esse é o maior perigo. Existem duas situações, Aquela pessoa que não sabe que é hipertensa, então não tem a menor noção do diagnóstico e ela vai continuar lá por muito tempo, sofrendo todos os danos daquela pressão alta. E aquela outra que já tem o diagnóstico, já toma os seus remédios, acredita que está sendo tratada, mas na verdade ela não está bem controlada. E é por isso que é sempre importante você ir no seu clínico, você acompanhar, você aferir a sua pressão, para que possa ser feito esse diagnóstico de forma imediata. Qual a mensagem que a senhora deixa para quem está nos vendo, nos ouvindo sobre esse tema hipertensão?
Então, gente, considerando que a hipertensão muitas vezes é assintomática, é fundamental que você visite o seu clínico com frequência, porque não é dependente de sintoma, não é você se sentindo mal que você vai procurar o atendimento. Você tem que ir antes de você sentir as consequências da hipertensão. Qual a mensagem que a senhora deixa para quem está nos vendo, nos ouvindo hoje sobre o tema hipertensão? É muito importante que as pessoas tenham um hábito de vida saudáveis, consigam fazer exercício físico, mantenham o corpo sem sobrepeso, evitem o fumo, evitem o álcool em excesso e várias outras medidas que promovem a saúde. Além disso, o mais importante é que você procure regularmente o seu médico. Você deve procurar o seu clínico mesmo quando estiver assintomático. Não é necessário que a patologia, uma doença, já que tenha causado um sintoma em você, para que você lembre de cuidar da saúde. Obrigada pela sua entrevista e até o próximo Momento Saúde. E o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas não para de crescer. Ganhou recentemente mais um ponto, a sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova. Nas feiras orgânicas, o consumidor pode experimentar alimentos que saem direto das mãos do produtor. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação estuda incluir produtos orgânicos na merenda escolar da rede pública. Cerca de 10 mil pessoas passam por aqui para o trabalho todos os dias. Mas que tal dar uma paradinha para degustar algumas dessas delícias que estão sendo oferecidas por aqui, direto das mãos do produtor? São maravilhosas. Quem já consome os produtos orgânicos conhece bem os benefícios para a saúde. As alergias que você tem normalmente quando você consome qualquer alimento, quando você consome um alimento orgânico, você não tem. A sede da Prefeitura está incluída no calendário do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Ao todo, são 22 feiras que já acontecem desde 2010 em vários bairros da cidade. Às terças-feiras, o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas está na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, e em Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz. Às quintas, o circuito ocupa o Parque das Rosas, também na Barra da Tijuca, as praças General Osório, em Ipanema, Antero de Quental, no Leblon, e Afonso Pena, na Tijuca. Já aos sábados, a feira visita as praças do Rússel, na Glória, na Igreja São José, na Lagoa, Marechal Maurício Cardoso, em Olaria, Edmundo Bittencourt, no bairro Peixoto, e Rechier Gonçalves, no Recreio. São 22 feiras do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas em toda a cidade, são vários bairros. E aí ficava o desafio de trazer aqui para a Prefeitura, para esse espaço, né, onde circulam milhares de pessoas todos os dias, com a oportunidade de comprar produtos orgânicos dos nossos produtores. Há uma tendência mundial de um alimento melhor, não é? Então você aproxima o consumidor do produtor sem o atravessador. A iniciativa faz parte de uma política de agricultura urbana que está sendo implementada pela Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, que quer levar esse tipo de alimento para ser consumido também na merenda escolar das escolas públicas. É todo um processo, viu, Luciana, que nós estamos fazendo de fazer com que essa cidade possa ter esse evento. Isso é um evento, isso é a cara do Rio, esse dia é belíssimo, essas feiras, tem em todo lado. Tem em todo lado, tem em Olaria, tem no Recreio, tem no Leblon, em todos os bairros. Nós estamos ampliando, já são 22, essa é a 23ª, sempre na última terceira feira, na terça-feira de cada mês. E está bombando. Aqui, você sabe, já meio-dia e pouco, já quase os produtos todos acabaram, com produtos diferentes, os nossos produtores. Tem gente que planta na Floresta da Tijuca, tem gente que planta nas comunidades, tem gente que planta na Zona Oeste. É realmente muito bom isso. Isso aí é a economia também, né? Não é uma coisa menor. Isso também faz parte da nossa política de desenvolvimento econômico para o município do Rio. A gestora da Essência Vital, que administra 9 das 22 feiras orgânicas na cidade, fala da importância das feiras para movimentar a agricultura familiar no Rio e em outros estados. É uma oportunidade muito grande da gente estar aqui divulgando, né, nosso trabalho, os orgânicos em si como um todo, apesar da gente também já ter tido a oportunidade de trabalhar na Petrobras e na Feira do Ministério Público. Então lá a gente também está inserido no contexto de estar dentro de um órgão público. O produtor e expositor Igor Santos largou a profissão de paisagista para dar continuidade ao trabalho do pai.
O meu pai vem produzindo orgânico há mais de 10 anos, estava precisando da gente para conseguir escoar essa mercadoria, tá? A venda, no caso, estava um pouco fraca, os atravessadores estavam tomando conta da região, então a gente veio, de certa forma, para brigar com os atravessadores e para ter os produtores aqui na banca, aqui na feira. E vocês produzem onde? Aqui no Rio mesmo, fora do Rio? Então, nós somos produtores de brejal Petrópolis, tá? Brejal hoje é a maior concentração de produtores orgânicos da nossa região, do estado do Rio. Fujicultor há 7 anos, Sérgio Iabi explica os segredos para levar um produto de qualidade direto para o consumidor. O meu objetivo era realmente ter um cogumelo urbano e que eu pudesse redistribuir na cidade, pela questão de transportes, né? Apresentar um alimento de qualidade para o consumidor e certificado de orgânico. Então eu procurei fazer a certificação, esse processo de certificação demorou em torno de 2 a 3 anos. Então logo já consegui vender ele nas feiras no circuito carioca de feiras orgânicas. Hoje o meu produto é vendido em 15 feiras, né? E é um produto bem aceitado, eu consigo vender toda a minha produção. A Feira Orgânica foi escolhida para o lançamento da Carta do Comércio Justo Mundial no Brasil. Esse é um movimento muito importante nas cadeias globais de comércio. É importante que se diga que você tem que equalizar. A sociedade justa é a sociedade onde todos ganham. Uma sociedade onde uns perdem, outros ganham, não é uma sociedade sustentável. Então nós queremos dar a nossa contribuição para um comércio justo. A cidade do Rio é a primeira da América Latina a ter o reconhecimento de comércio justo. Cerca de 4 mil parceiros, entre bares e restaurantes, poderão comprar direto do produtor. Nós estamos fazendo uma Carta Mundial do Comércio Justo, movimento mundial do comércio justo, uma demonstração de que é possível uma economia sustentável com todos os aspectos positivos que a gente espera para uma sociedade no século XXI, como eu disse, que não tem 1% controlando 99% da riqueza mundial. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia e amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.